Então vamos lá ao nosso desafio ricamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso desafio. Bom, eu vou dar 3 dias de conteúdo gratuito aqui no WhatsApp e nesses 3 dias eu vou trabalhar com os seguintes temas. No primeiro dia eu vou trabalhar sobre como resgatar, a força emocional para você retomar ali as rédeas da sua própria vida. No segundo dia eu vou trabalhar sobre como fortalecer a mentalidade para você conseguir sair das dívidas, do sufoco ou do aperto financeiro. E no terceiro dia eu vou te dar um teste. Por meio desse teste você vai saber se você está usando a sua mente como sua aliada ou como sua inimiga. Bom, então vamos ao nosso primeiro dia. Nesse primeiro dia eu vou falar sobre como resgatar a força emocional e retomar as rédeas da própria vida. E até o final desse desafio, você vai se conhecer um pouco melhor, você vai obter ferramentas para lidar com as suas emoções e, consequentemente, também conseguir melhorar a vida financeira. Bom, eu começo te parabenizando por você se permitir a participar desse desafio. Parabéns por você se permitir a aprender algo novo. Bom, eu começo dizendo quem é você. Você é uma pessoa que, assim como eu, já teve altos e baixos na vida financeira. E você é uma pessoa determinada, que vai atrás dos seus objetivos, mas que nem sempre consegue os resultados que você deseja. Por quê? Porque você não sabe lidar com as suas emoções. E não saber lidar com as emoções tem consequências destrutivas, tanto na vida pessoal, quanto na profissional, quanto na financeira. E você concorda comigo que você se conhece muito pouco ou quase nada? Você concorda comigo também que você realiza muito menos da sua capacidade? Você tem capacidade de realizar muito mais, mas você não realiza por quê? Porque você não sabe lidar com as suas emoções. E deixa eu te contar uma história. Bom, havia 2 moscas, elas caíram em um copo com leite. A primeira mosca, ela era muito forte, ela era muito valente. O que ela fez? Assim que caiu, ela começou a nadar e foi para a margem do copo. E chegando lá, ela viu que a superfície era muito lisa. Como a asa dela estava muito molhada, ela parou de se debater e o que aconteceu? Ela se afogou. Já a segunda, ela não era forte, ela não era valente, mas ela era resistente. E o que ela fez? Ela continuou se debatendo. Se debateu, e se debateu, e se debateu, e até que ela conseguiu formar uma cristalizaçãozinha no leite. E o que ela fez? Ela subiu em cima dessa cristalizaçãozinha e de lá ela conseguiu voar para um lugar seguro. Só que passado um tempo, eu não sei se foi por descuido, por acidente, ela caiu novamente em um copo. E aí ela pensou o seguinte: eu já estive nessa situação uma vez, eu sei como sair. E aí ela começou a se debater, se debater, se debater. Aí passou uma outra mosca e viu que ela estava se debatendo muito e falou para ela assim: por que você não nada até o de lado, vai até ao lado ali, tem um canudo, você sobe pelo canudo e sai do copo. Ela nem deu ouvido. Ela falou assim: eu já estive nessa situação anteriormente, eu sei como sair. E aí ela continuou se debatendo, se debatendo, se debatendo, se debatendo. E aí a força dela acabou e o que aconteceu? Ela se afogou. Só que o que acontece? Isso aí representa muitas das vezes as nossas atitudes, Muitas vezes muitas vezes acontece eventos novos, só que a gente muitas das vezes nós baseamos nas experiências passadas. Só que muitas das vezes nós nos afogamos o quê? Na nossa falta de visão. Por quê? Porque a situação está diferente. E aí é fundamental buscar o autoconhecimento, saber lidar com as emoções. Por quê? Porque aí, a partir daí é mais fácil saber quando lidar com a força, quando você vai agir com resistência,
quando você vai ser persistente numa situação, quando você vai buscar conhecimento novo e quando você precisa de ajuda, né, para uma determinada situação. E baseado nisso, eu trouxe para vocês 5 estratégias para vocês começarem a lidar com as suas emoções. Essas estratégias, elas são baseadas no livro do Daniel Goleman, um livro chamado Inteligência Emocional, um excelente livro, eu super recomendo a leitura para vocês. E Daniel Goleman, ele foi escritor, era escritor, ele é psicólogo, ele é doutor por Harvard. Esse trabalho dele foi tão importante, mas tão importante porque ele provou de forma científica o funcionamento do cérebro juntamente com a ciência, uniu cérebro e ciência. E foi tão impactante que ele recebeu o quê? O prêmio Nobel de quê? De economia. E eu trouxe então as 5 estratégias para passar para vocês. Bom, estratégia número 1 é perceber as emoções. E para saber lidar, você precisa perceber antes, né? E eu vou trazer aqui as 5 emoções básicas que nós sentimos, que é o que é o medo, é a alegria, é a tristeza, é a raiva e o afeto. E a estratégia número 2 é você saber lidar com essas emoções. É o caso, por exemplo, você sentiu medo. É você investigar se esse medo é o quê? Se ele é real ou se ele é imaginário. A estratégia número 3 é você perceber as emoções dos outros e saber lidar com as emoções dos outros. Porque muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas emoções destrutivas do quê? Do empregador, ou para quem é casado aqui, do esposo ou da esposa, entendeu? Só que a gente tem que começar a perceber o seguinte: essa emoção não é minha, essa emoção é da pessoa. A pessoa às vezes está com raiva, está ali explosivo. A gente não se deixar levar por aquela emoção do momento, porque aquela emoção vai passar e muitas das vezes nós nos deixamos influenciar por aquela emoção. E aí aquilo atrapalha o nosso dia, a nossa produção. E a estratégia número 4 é a prática da empatia. A empatia é um termo que está muito na moda, né, hoje em dia, mas é fundamental entender e perceber o outro, né? E a estratégia número 5 é o que? A automotivação. A automotivação é um pouco difícil porque nós aprendemos a buscar tudo que nós precisamos do lado de fora. Só que o certo é a gente começar a olhar para dentro. E para a gente buscar os recursos que nós temos e fortalecer esses recursos. Bom, por hoje era isso. Eu espero assim que tenha ajudado. E o segundo desafio eu vou falar sobre como fortalecer a mentalidade e te aguardo no segundo dia. Um grande abraço e até!